Cada pessoa se acha o centro do universo e cada pessoa acha que pode se comportar como se estivesse na sala de estar da sua casa completamente sozinho. Mas o governo chinês não tem uns hackers que vão entrar no seu celular? O que você acha do Pix? É uma facilidade ou nada mais nada menos que o esforço do governo brasileiro em ficar de olho? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Finalmente aqui estamos com o primeiro episódio da série sobre a China. Se você tem visto os outros vídeos anteriores aqui do nosso canal, você já viu que eu já dei spoilers, então você já sabe, aqui estamos na China, finalmente. Mas aí você vai me perguntar, por que a China? Eu sou uma pessoa que adora paz, adora o silêncio, adora a tranquilidade e às vezes eu torço um pouco o nariz para a falta de educação. Então, por que eu vou à China? A China é um destino que te desafia. A pessoa vai lá para abrir a sua mente, para testar a sua tolerância. E por que é tão difícil? No mundo de hoje, se você anda de transporte público, por exemplo, você sabe, tem sempre aquele chato ouvindo seu videozinho, falando no celular, sem usar fone de ouvido, sem se incomodar minimamente para a presença de outras pessoas ao seu redor. Isso é bastante presente no Brasil. Isso também é bastante presente na Europa. Então imagina na China, pessoal. A China é um país onde os conceitos básicos de educação são realmente bem diferentes dos nossos. Cada pessoa se acha o centro do universo e cada pessoa acha que pode se comportar como se estivesse na sala de estar da sua casa completamente sozinho. A higiene pessoal também é uma coisa que tem padrões bem diferentes dos nossos, dos brasileiros. Lá no sul da China existe um clima parecido com o da Tailândia, com o do Vietnã, então vai estar bastante calor. Eu tenho que ficar preparado e talvez levar um aromatizador de ar para dar uma aliviada. Mas a coisa que realmente mais me preocupa são os escândalos de intoxicação alimentar. Existem canais no YouTube muito conhecidos, como esse aqui que eu vou estar colocando agora para você ver. If you've visited or lived in China, you have eaten gutter oil. Escândalos que mostram pessoas reaproveitando o óleo do esgoto para colocar na comida que você come. Escândalos que mostram o tratamento que os animais são submetidos para preparar a comida que você come. Butchery team at a wet market. Once again, dyeing the meat to make it look fresher. Inject dye to emulate that fresh, bloody look. The unsuspecting public won't know the difference, and who cares if this gives them cancer? Escândalos que mostram pessoas injetando substâncias nas frutas e nos legumes para deixar elas mais bonitas, mais fáceis de vender. E nós vamos ver até que ponto o governo chinês está fazendo um esforço para coibir essas práticas que obviamente são proibidas pela legislação chinesa e qualquer pessoa cometendo estes crimes podem parar na prisão. Então realmente é algo bastante sério. Também um grande desafio é entrar nesse país que é uma sociedade completamente cashless. O chinês já há anos que não usa dinheiro em espécie. Eu particularmente, eu sou a favor que o consumidor tem que ter a opção. Inclusive, o que você acha aí? O que você acha do Pix? É uma facilidade ou nada mais nada menos que o esforço do governo brasileiro em ficar de olho em todos os seus gastos? Então na China realmente existe isso. A vigilância do governo está onipresente. Existem câmeras em tudo quanto é lugar. E o chinês não vive sem dois aplicativos, Alipay e WeChat. Você imagina no Brasil, antes da entrada do Pix, se o PicPay ou o Mercado Livre tivessem se tornado
os super apps que eles foram criados para se tornar. E hoje em dia, para pagar todo mundo aceitasse o PicPay e o Mercado Livre. É um pouco parecido com o que aconteceu com o Pix, mas ainda mais intenso, porque não é simplesmente um QR Code. É um super app onde você pode pedir comida, alugar carro, comprar passagem aérea, comprar passagem de trem e, claro, fazer pagamentos. Tudo através desse app. Esse é o Alipay. O governo também tem um controle total da sociedade, da economia, mas não só isso. O governo tem um controle total da internet. Você já ouviu falar do Great Firewall of China, que seria traduzindo como a Grande Muralha de Fogo da China? Então, se você tem um conhecimento básico de internet, você sabe que Firewall é um software que, instalado no seu computador ou no seu celular, ele forma uma barreira para não deixar entrar aplicativos ou vírus ou programas maliciosos da internet. Então, o governo chinês ele pegou essa ideia e criou um Great Firewall, uma grande muralha de fogo, para não deixar nada do exterior que não agradasse o governo chinês. Então, todos os nossos aplicativos básicos que nós usamos do dia a dia, desde as besteiras como Facebook, Instagram, joguinho, WhatsApp, mas também coisas úteis como Google Maps, Uber e por aí vai, todos esses aplicativos são banidos na China. Você não pode usar, não tem como acessar, a não ser em algumas exceções através de um VPN. E se você não sabe, VPN é um aplicativo que mascara a sua localização, fazendo que o seu provedor pense que você está em outro país. Então, como que eu vou me orientar sem o Google Maps? Como que eu vou pegar um táxi sem o Uber? Como que eu vou reservar uma passagem no aplicativo todo em chinês? Como que eu vou reservar um hotel sem o Booking.com? Eu vou estar mostrando tudo isso e muito mais para você agora. Esse não é um vídeo de viagem comum. Esse vídeo é o vídeo sobre a preparação da viagem para a China. Fique aí, fique ligado. Porque a China não é um país do primeiro mundo. A China não é um país do terceiro mundo. A China é uma coisa à parte. Então, como você se prepara para ir para a China? Uma das coisas principais é o seu celular. Porque não existe outro lugar no mundo onde, se você não tiver um celular, você simplesmente não existe. Você é um nada. Então, na China, basicamente, é impossível viver sem celular. Mas o governo chinês não tem uns hackers que vão entrar no seu celular? Cara, não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Eu vou tomar precauções, até porque companhias gigantes americanas como a Google e a Meta sabem da minha vida inteira. O governo americano sabe da minha vida inteira. O governo de vários países europeus, onde eu já estive, eu já morei, provavelmente sabe da minha vida inteira. E você que está vendo esse vídeo aí agora, provavelmente o governo aí do país onde você está também já sabe da sua vida inteira. Porque recentemente, a partir de 2026, não só menores de idade, mas também você que é adulto, provavelmente pelo menos alguma vez já foi solicitado entrar o seu RG, ou o seu passaporte, ou a sua CNH, para ter acesso a algum site que antes você não precisava de documento nenhum para você entrar. Então o que eu faço? Eu tenho aqui um celular barato, que nós cariocas sabemos que todo mundo tem um celular do ladrão, né? Então esse celular aqui que eu uso é exatamente o mesmo celular que eu levo para o Brasil. É um celular barato, que se perder não tem problema. Vou abrir ele aqui. Pronto, está aqui, ó. E aqui eu vou instalar os meus aplicativos chineses. Está aqui, ó. Número 1, WeChat. Está aqui o WeChat. WeChat é basicamente o WhatsApp chinês. Você instala ele, claro que eu não tenho nenhum amigo no WeChat, e aqui aparecem os chats. Aqui, ó. Dizem que tem algumas opções aqui que você consegue fazer pagamento e alguma coisa do tipo, mas ainda não cheguei lá. Aplicativo número 2, Booking.com ou Trip.com. Esse aplicativo aqui, você vai fazer reserva de hotel, voo, trem e etc. Então aqui está a primeira reserva que eu já fiz aqui um teste. Esse aqui é o hotel que eu vou ficar lá em Istambul.
enquanto eu vou pegar o meu voo para a Ásia no dia seguinte. Então funcionou direitinho. E o bom é que, ao contrário do Booking.com e muitos hotéis através do Agoda, aqui você tem a opção de pagar direto no cartão de crédito. E por que é melhor pagar direto no cartão de crédito? Em alguns países, esses aplicativos são muito espertos que usam isso como uma estratégia de venda. Não precisa pagar nada agora, quando você chegar, você paga lá na recepção do hotel. Mas isso aí pode ser uma tremenda desvantagem, especialmente em países da Ásia Central, onde há problemas, por exemplo, com o cartão de crédito. Então você chega lá nesse país, você troca seus dólares, ou você pega o dinheiro no caixa eletrônico, dinheiro local, e você ainda tem que usar esse dinheiro para pagar a estadia do hotel, que normalmente, tirando a passagem aérea, costuma ser a segunda maior despesa de qualquer viagem que você faça. Enquanto que é muito mais vantajoso você já fazer a reserva e pagar diretamente por algum aplicativo, por algum website, e aí você já paga direto no seu cartão de crédito, sendo que aquele website, o Booking.com, o Trip.com, debita do seu cartão de crédito e redireciona esse dinheiro para a acomodação, sem você precisar se incomodar de chegar e ainda ter dinheiro em espécie para pagar a acomodação quando você chegar. Muitas vezes de uma longa viagem, você está cansado, o que você mais quer é entrar no seu quartinho de hotel e dormir. Mas não, você ainda tem que chegar lá, se preocupar em ter dinheiro para pagar a acomodação, é bem chato. Então fica aí essa dica, se você estiver visitando países onde algumas coisas são muito complicadas, é bem melhor você já pagar a sua acomodação diretamente no ato da reserva. Próximo aplicativo, Uber. Não, na China nós vamos usar o Didi. Aqui está o Didi. O Didi, se você não sabia, é a empresa chinesa proprietária do 99, aplicativo brasileiro, que é o segundo maior aplicativo de corridas de táxi no Brasil, só depois da Uber. Então, se você estiver na China, você vai deixar de usar o 99 e você vai usar o aplicativo original, que é o Didi. Quarto aplicativo super importante para você usar quando você estiver na China, a Map, porque na China a Google foi proibida. Então, aqui você tem o Amaps. Tá ele aqui, ó. E você usa exatamente como o Google Maps. Está aqui a China bem destacada aqui no meio e é exatamente igualzinho o Google Maps. Está aí o Amap. E eu deixei para o último, mas na verdade é o mais importante. Esse aqui é como se fosse um Pix, ou na verdade é como se fosse o PicPay da China. Se chama Alipay. Aqui você vai escanear o QR Code naquela quitanda da esquina na China e aí você não vai se importar que a quitanda da esquina não aceita cartão de crédito. Por quê? Porque com o QR Code você vai pagar através desse aplicativo aqui e você vai fazer essa transação como se fosse uma transação com cartão de crédito normal. Se você não tiver o Revolut, se você não tiver o Wise, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu deixei os links aí para você. Não será a nossa primeira viagem à China. Este youtuber já esteve na China 2 vezes, no início da década dos anos 2000. Naquele tempo, havia necessidade de visto para brasileiros e eu obtive o visto e fui a Pequim na primeira viagem, onde eu visitei a Praça da Paz Celestial e a Grande Muralha da China. Aproximadamente 1 ou 2 anos depois dessa primeira viagem, eu voltei à China e na segunda viagem eu visitei a cidade de Xangai e também visitei o Parque dos Guerreiros de Terracota na cidade de Xi'an. Mas isso foi há mais de 20 anos atrás. Desde aí, muita coisa mudou. Como eu dizia no início do vídeo, durante a nossa primeira viagem à China, houve a necessidade de solicitar visto para visitar o país. Agora, a boa notícia é que o brasileiro não precisa mais de visto. A situação foi se desenvolvendo de uma tal forma que começou com a isenção do visto para pessoas que viajavam em companhias aéreas chinesas. Então, se você fazia uma escala, por exemplo, no aeroporto de Pequim, você podia sair no aeroporto, visitar Pequim por umas poucas horas. Aí depois eles fizeram a isenção de visto para até 72 horas. Então você poderia comprar um bilhete, por exemplo, entre a Europa e algum país da Ásia, via Pequim ou via Xangai, e você poderia sair do aeroporto e visitar a China por até 3 dias.
E hoje em dia, há mais de 40 nacionalidades que não precisam de visto. Eles podem simplesmente chegar na China com passaporte. Esses cidadãos deveriam já receber o carimbo no passaporte sem nenhuma formalidade. Nós temos, portanto, aqui uma revista brasileira especializada nesse assunto. Olha aqui, boa notícia, China prorroga isenção de visto para brasileiros até o fim de 2026. Essa é a revista brasileira especializada em turismo, Melhores Destinos. E então é isso, rumo à China, galera. E para você que assistiu esse vídeo aí até o final, muito obrigado. Fique aí que o primeiro episódio da série da China vai chegar já já, nesse domingo. Fique ligado. Muito obrigado. Tchau.